Graça e paz, irmãos. Com alegria nós podemos meditar mais uma vez na palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar sobre o tema Os que esperam no Senhor. Isaías, capítulo 40, verso 31. E diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, os que esperam no Senhor. Existe uma expressão do apóstolo Paulo a respeito dos últimos dias, que são o nosso tempo, em que ele diz que serão dias trabalhosos. Dias trabalhosos. E ele estava querendo se referir sobre o aumento da iniquidade, sobre a maldade crescente, sobre a dificuldade cada vez maior que enfrentariam os servos de Deus para permanecer no caminho de Deus, obedecendo a Deus, cumprindo a sua vontade, diante de um mundo cada vez mais distante de Deus, cada vez mais rebelde. E nós percebemos que esses dias trabalhosos também apresentam a realidade da luta espiritual tão grande a qual nós vivemos. Sim, nós estamos enfrentando momentos muito difíceis, talvez os momentos mais difíceis pelos quais a igreja já passou até hoje. E o que acontece diante de muita luta, diante de tantos obstáculos, é que as nossas forças vão se esgotando, de que a nossa vontade de continuar lutando parece que não permanece a mesma, o nosso vigor, o nosso propósito, determinação de lutar, vai como que esmorecendo diante do enfraquecimento das nossas forças. É muito normal, é natural que haja um desânimo, que haja uma certa vontade de parar, de descansar, de sossegar diante de tanta luta. Dias trabalhosos, o cansaço, a fadiga parece ser companheira de muitos cristãos que estão vivendo nessa mesma luta, que estão enfrentando esses mesmos desafios. Mas a palavra de Deus tem provisão para nós, mesmo para esses tempos difíceis. No texto que nós lemos, ele faz menção a respeito daqueles que estão na caminhada, e essa caminhada cristã, caminhada com Deus, e que estão enfrentando lutas, estão enfrentando desafios, porque ele fala a respeito dos cansados. Não se cansa por acaso, não se cansa sem que haja um esforço demasiado. Então ele se refere àqueles que durante a sua peregrinação em servir a Deus, em enfrentar as lutas de Deus, em enfrentar as lutas da fé, enfrentar os desafios para obedecer a Deus, podem chegar a se encontrar cansados, fadigados, até um tanto desanimados. E ele apresenta o socorro de Deus, a ajuda de Deus para as pessoas que servem a Deus nessa realidade que enfrentamos nos nossos dias e, na verdade, no nosso dia a dia. Os desafios da caminhada, realmente, eles são enormes. O desafio de enfrentar a nossa luta espiritual do nosso momento em que vivemos e que a expectativa que temos é de que essa luta só vai crescer e que cada vez será mais difícil o povo de Deus enfrentar. Ela pode sim causar desânimo, fadiga, enfraquecimento. Nós podemos sentir fraqueza física, nós podemos sentir fraqueza emocional, nós podemos sentir fraqueza espiritual. Esta é uma realidade que faz parte da luta, faz parte do enfrentamento, faz parte desse confronto, porque nós estamos numa guerra espiritual, numa luta sem medida, uma luta maior do que nós mesmos somos capazes de enfrentar. E por isso a fraqueza pode se tornar uma realidade. O desânimo pode bater a porta. Porém, a Bíblia fala a respeito de um Deus que age sobrenaturalmente e que manifesta o seu poder em favor do seu povo. Deus
nos prometeu que jamais nos deixaria sós, e Ele não nos deixa sós. Ele, sabendo das nossas limitações, Ele mesmo providenciou o sobrenatural, o seu poder sobrenatural, que reveste, que fortalece, que renova as forças, que faz com que o cansado tenha vigor, que algo de sobrenatural aconteça, porque o natural seria estar cansado, o natural seria desanimar, o natural para alguns seria até mesmo pensar em desistir, mas em Deus há uma renovação de forças de tal maneira que o poder sobrenatural de Deus age em nós e faz com que a cada dia encontremos mais vigor, mais força, mais poder para caminhar e mais renovação de propósito para permanecer firme com o Senhor nessa caminhada. Essa luta não é somente nossa, essa luta é do Senhor e junto com Ele nós vencemos cada dia e venceremos a batalha até o fim, a batalha final. Nós venceremos a guerra porque o Senhor é o nosso ajudador. Ele prometeu e Ele tem do poder sobrenatural para revestir, para socorrer, para fortalecer-nos em cada momento, em cada instante. Os momentos de fraquezas podem vir, mas os momentos de fortalecimento, de renovação, os momentos de revestimento do poder sobrenatural de Deus que invade o nosso ser e fortalece fisicamente, fortalece emocionalmente e fortalece espiritualmente. Ele age, está presente, está ao nosso dispor de maneira a todo instante. Mas o texto é tão claro em dizer: os que esperam no Senhor. Não aqueles que acreditam lutar com as próprias forças, não aqueles que deixam de buscar em Deus o seu socorro, mas aqueles que olham para Deus e buscam nele o socorro, o fortalecimento, a renovação das suas forças. Esses encontram, sempre encontram. Jamais ficou caído, desanimado, sem forças, aquele que busca o Senhor, que espera nele, que põe o seu olhar em Deus e dele, com certeza, sempre recebe do poder sobrenatural para fortalecimento da sua vida, da sua fé, para continuar seguindo em frente, a renovação mesmo de propósitos, de entender essa luta é nossa, essa luta nos foi dada para seguir até o fim, para vencer. O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. O Senhor dos Exércitos nos fez a promessa de renovação de forças, de renovação de tal maneira que iríamos nos sentir como se nunca estivéssemos estado fracos ou debilitados. Deus faz novo cada dia. Deus renova as forças cada dia. E Ele tem para todos nós do seu poder sobrenatural, dessa graça, para nos revestir e nos abençoar, para seguirmos firmes, confiantes na vitória do Senhor para a nossa vida. E que para isso Deus nos abençoe. Amém.